Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes e estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Capricórnio. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando sempre, gente, que é uma leitura coletiva, então pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento. Nesse caso, você solta, joga no universo, tá? Não esquece também, quem não for inscrito, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, compartilhar. E se quiser uma leitura particular, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá, fala diretamente comigo, tá? Eu vou começar essa leitura de hoje tirando uma carta principal e depois eu vou fazer duas tiragens, tá? Vai ser dividido em duas partes. Primeiro a tiragem do amor e depois a tiragem da parte profissional, parte de estudos, né? Parte de carreira, dinheiro, tá? Para você de Capricórnio. E também eu vou separar aqui a minutagem na descrição do vídeo. É só clicar lá e vai direto ao assunto que te interessa, tá? Mas antes disso, eu vou tirar uma energia principal aqui, um arcano maior, que vai guiar toda a nossa leitura, que vai ser realmente essa energia principal para o capricorniano, para a capricorniana, nesse mês de outubro de 2025. A estrela. A estrela é uma carta muito positiva, né? E ela tá falando assim, para você acreditar nos seus sonhos, acreditar que tá tudo protegido na sua vida e tudo tem o tempo certo de acontecer também. Então acredita nesse fluxo da vida, né? Existe uma proteção e coisas boas estão por vir. Claro que no tempo certo, tá? Agora vamos começar aqui fazendo a tiragem do amor. Então você já pensa na sua pessoa especial, na sua pessoa querida. Se não tiver ninguém específico, né? Aí você pensa no que você quer para esse seu campo afetivo, que tipo de relacionamento, se você quer um relacionamento, né? Mentaliza aí que a gente vai interpretar as cartas de forma conjunta, né? Porque como somos muitos, como é uma tiragem coletiva, então eu vou dar a interpretação das cartas, né, na minha visão, e você vai adaptar para a sua realidade, para o seu contexto de vida, tá? Vamos lá? Tirando as primeiras cartas, Capricórnio, Cavaleiro de Espadas, o 8 de Espadas, o 5 de Paus e o 3 de Pentáculos. Vamos lá, levando aqui, né, para o campo afetivo. Eu vejo que coisas vão estar acontecendo, né, e talvez até a chegada aí de alguma notícia, né, talvez de alguém que você esteja esperando, mas essa notícia dessa pessoa que você pensou, né, ou de alguém, ou alguém que chega de forma rápida, mas eu vejo mais como alguém aparecendo, reaparecendo ou aparecendo, né? E pode ser que chegue de uma forma tão rápida e tão inesperada, né? Aquilo que a gente não está esperando, a gente às vezes até quer, mas não espera, e isso te gera um medo, um pouco de ansiedade, um medo Sabe quando uma coisa acontece muito rápido, você fica assim, meio sem saber o que fazer, sem saber como agir, meio presa ali, com medo de embarcar aí, talvez numa aventura, né? Então, eu vejo que você está se resguardando, o que também não é, não é uma coisa ruim, né? Você também está se resguardando, né? Colocando os seus limites também para que você não se machuque, né? Então isso tem o seu lado válido também, né? Mas talvez por conta desses medos, pode ser que você entre em discussões que às vezes nem são tão necessárias assim, né? Então, e não só em discussões, eu vejo muito aqui como uma briga interna sua, sabe? Como se fosse um diálogo interno, e não só um diálogo interno, mas assim, uma dificuldade de decidir o que fazer, uma dificuldade de ação, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo você está presa
num medo, né? E eu vejo que essa pessoa que chega aí para movimentar a sua vida, né, de uma forma rápida, ela vai chegar querendo fazer acontecer, querendo movimentar, né, querendo, inclusive, em algum aspecto, fazer parte da sua vida, das suas coisas, né? Mas o maior desafio aqui é o seu medo e essa briga interna, tá? Mas que eu acho que também é válido, né? Você tá ali como proteção da estrela, você tá sendo guiado. Então, assim, mesmo que você tenha os seus medos, mesmo que você se resguarde, você também precisa confiar um pouquinho no universo, no fluxo das coisas e deixar as coisas acontecerem para não prender demais essa energia, porque às vezes é algo bacana aí para você, né? E que você pode estar se prendendo pelos seus medos, né? Com medo de entrar em alguma situação por experiências passadas que não foram legais, né? Então, acredita na sua intuição e acredita, vê para onde está fluindo aí, né? Tá? Vamos continuar aqui. A morte, o eremita, o 6 de espadas e a roda da fortuna. Olha, aqui a coisa muda um pouquinho de figura, tá? A coisa muda um pouquinho de figura. O que eu tô vendo aqui agora, né, veio essa carta da morte, que ela tá falando sobre uma transformação, né? E logo em seguida do eremita, o eremita é quando você está seguindo o seu caminho só, né? Então talvez chegue alguma coisa para você no começo desse mês, mas vai ser uma coisa passageira, né? E talvez pela sua experiência você escolhe não levar isso adiante, inclusive escolhe se afastar dessa situação que chega, né? É mais você se afastando do que outra pessoa se afastando, né? Você tomando essa decisão pelas suas próprias experiências, você agindo de uma forma diferente e de uma forma até nova, né? É uma forma diferente e uma forma mais madura, porque você está baseando em tudo que você já aprendeu, em tudo que você já viveu e você está se escolhendo. E esse movimento de se escolher é muito importante. Você sabe o que você quer e você sabe o que você não quer também, né? Então, por mais que chegue alguma coisa rápido, né? Repentina que você não esteja esperando, confia na sua intuição, nos seus aprendizados, confia no universo. E se você sentir que precisa finalizar alguma coisa e seguir sozinho, escolher seguir sozinho ou sozinha, não tenha medo, tá? E essa mudança, né? Ela pode até ter a ver com uma viagem também, né? Você escolher se distanciar um pouco do que vem para você, do que você começa a viver, né? Então, é uma viagem, pode estar falando isso para algumas pessoas, tá, gente? Você leva, como eu já falei, para o seu contexto de vida, mas pode estar representando também aqui uma viagem, e uma viagem que, de certa forma, vai ser transformadora, vai movimentar a sua vida, né? Uma viagem, talvez, que você escolha até fazer sozinho ou sozinha, não vou me ligar a gênero, né? Mas que vai movimentar a sua vida, tá? Vamos lá, vamos continuar. A força, o As de Pentáculos, sacerdotisa e o 5 de espadas. Olha, realmente eu vejo uma escolha. Mais uma vez eu falo, é aquele momento que você se escolhe. Você já aprendeu, você não precisa mais passar pelas mesmas situações. Mesmo que as mesmas situações se apresentem para você, você tenha a opção de ficar ou não ficar, você vai escolher o que for melhor para você. Porque você sabe do seu potencial, sabe do seu valor, sabe da sua força. Então, isso de dar o valor para você mesmo, né? Essa estabilidade emocional, né? E se você faz esse movimento de se escolher, de saber o que você quer e se afastar daquilo que você não quer para você, por mais tentador que pareça ser, isso te fortalece e estabiliza seus sentimentos, né? Estabiliza. Então eu vejo você com muito poder pessoal, sem medo de enfrentar o que tiver que enfrentar, né?
sem medo de deixar para trás o que tem que deixar para trás, né? Essa carta da sacerdotisa vem falando sobre esse poder seu interno, né? Esse olhar para dentro, esse se entender e ao mesmo tempo também para alguns, né, de estar conectado com a sua espiritualidade, entender que todas as respostas estão dentro de você. Então, você saber o que é bom para você ou o que não é bom para você é importante para esse momento, né, de outubro, que é o momento de poder, é o momento que você está empoderada, empoderado aí, tá? E tomando suas decisões muito pensando em você, o que é muito bom, né? Só tem que tomar cuidado um pouco para você também não se concentrar tanto nisso, tanto em você, que talvez você pode ser que você deixe de viver algumas coisas, né? É importante se resguardar, mas é importante saber que você também pode se doar um pouco, né? Não precisa se fechar completamente no seu mundo, né? Fica até um pouco, às vezes, egoísta, né? Então existe um limite nesse egoísmo aí. Até que ponto te faz bem, né? Até que ponto isso é importante para você se escolher, mas também até que ponto te prejudica no sentido de te isolar muito, né? Você tem uma tendência a se isolar nesse mês, principalmente ali mais do meio para o final do mês, essa tendência de se isolar, né? Que é bom por um lado, mas que tem que tomar cuidado também para não se isolar demais, tá? Bom, então é isso, espero que tenha feito sentido. Agora vamos para a segunda parte da nossa leitura, que a gente vai falar sobre trabalho, dinheiro, né? As coisas mais práticas da vida. Vamos lá, capricorniano, capricorniana, já vai pensando aí se tiver alguma questão de trabalho, se tiver alguma questão financeira, de carreira, de estudos, né? Ou até de justiça também. Então, sobre o que você quer saber, ou se não, o que você quer para você, né? O que você almeja para sua vida, tá? O que você quer atrair. Já vai pensando para, mais uma vez, a gente interpretar essa tiragem em conjunto. Eu dou a ideia central e você contextualiza de acordo com a sua vida, tá? Vamos começar tirando as primeiras cartinhas. O julgamento, a temperança, o 5 de ouros e o mago. Vamos lá. Eu tô vendo que tem uma mudança para acontecer aí na sua vida. Talvez você esteja esperando, tá? Pode ter a ver com uma promoção de trabalho, né? No seu trabalho. Pode ser passar em algum concurso, pode ser também alguma questão burocrática que você esteja esperando, até uma questão de justiça, né? Alguma coisa que você sabe que vai melhorar, que pode melhorar a sua vida, que tá para acontecer, mas você vai precisar ter um pouco de paciência, você vai precisar esperar, porque isso vai acontecer, mas no momento que tiver que acontecer, e não no momento que você quer que aconteça, e talvez não no momento que você pense que vai acontecer, né? Então, assim, essa mudança, essa nova fase aí, em algum aspecto da sua vida, tá para acontecer, vai acontecer, tá protegido, mas não vai ser no tempo que você espera. E por isso, talvez você se sinta desanimado, talvez você um pouco até decepcionado, sabe? Por algo não ter acontecido aí. Mas quando você estiver assim, você lembra, primeiro que você saiu a carta da estrela, então você lembra que você está protegida ou protegido. Aquilo que você espera vai acontecer, então, deixa fluir, não tenta controlar tanto as coisas, porque só vai acontecer quando você soltar, quando você deixar as coisas fluírem naturalmente, sem forçar demais, né? Então, tem algo para acontecer, tem uma virada na sua vida por acontecer, mas talvez não seja ainda, pelo menos nesse início desse mês, tá? E quando
você se sentir desanimado ou decepcionado, não entra nessa energia, porque essa é a energia da escassez. Então, se você entrar na lamentação, se você entrar na reclamação, né, tipo, ficar nessa energia, as coisas ficam mais difíceis de acontecerem. Você tem que subir sua frequência, porque você tem a capacidade de manifestar o que você quer. Então não fica nessa energia, nessa tristeza, nesse sofrimento. Não, você tem as ferramentas para que as coisas aconteçam de uma forma melhor, né? Então confia na espiritualidade, confia no universo, confia em você, nos processos, né? Que as coisas vão acontecer no tempo certo, tá? Só não adianta ter pressa, né? Tem essa rainha de espadas. Bom, vamos lá. A gente tem essas duas energias aqui, tá? Tem a energia dessa rainha de espadas e tem a energia desse rei de paus. Nessa situação aí da sua vida, tá? Ou na situação que você pensou, ou na situação que vai se apresentar para você, nessa situação de virada de vida, de alguma forma que você espera, né? Então, uma dessas pessoas pode ser você e o outro é uma outra pessoa, tá? A energia da rainha de espadas é aquela rainha que tem uma inteligência muito grande, aquela energia feminina, né? De uma inteligência muito grande, de uma capacidade de um pouco de manipular situações, mas muito mais de observar, né? E agir com planejamento, né? É a rainha que sabe planejar as coisas, que não é muito de conversinha, que não é muito de entrar nem muito de movimentos sociais, né? É uma rainha que tem uma frieza, de certa forma. E essa frieza dessa rainha, ela dá um poder para ela também, né? Então, se você se identificar como essa rainha sendo você, então usa o seu lado de planejar as coisas, usa a sua frieza, né? Não seja impulsivo, haja como essa rainha de espadas, né? E também tem esse rei de paus. O rei de paus já é uma energia masculina, bem diferente dessa rainha de espadas, porque é uma pessoa agradável, que gosta de socializar, que tem um carisma muito legal, que gosta de agir, de estar no meio das pessoas, de organizar grupos, né, de liderar também, né? Então essa energia masculina ela pode também ser sua ou pode ser de outra pessoa que está envolvida nessa situação. Lembrando que são duas pessoas envolvidas na situação, tá? Aí você vai levar para onde fizer sentido. Isso pode ser desde de um casal até pode estar representando um advogado, ou um juiz, ou um gerente, ou um chefe, né, ou um colega de trabalho, até mesmo uma mãe ou um pai, algum familiar. Então você identifica essas características aí e leva para o seu contexto, porque é uma leitura coletiva, né? Eu não tenho como especificar para você quem poderiam ser essas pessoas, mas são pessoas que estão envolvidas, né, na sua questão, né? E eu vejo que estão envolvidas de uma forma positiva. Não é ninguém que veio para atrapalhar, pelo contrário. Talvez é alguém que vem aí te ajudar, né? Apesar de que você tem o poder de manifestação, de realizar as coisas. Por você mesmo, você já tem esse poder, né? E por escolha, você pode contar com a ajuda de alguém, ou estar em parceria com alguém, com alguma pessoa, né? E nesse movimento todo, a oportunidade de surge uma nova oportunidade de você chegar nesse resultado que você quer chegar, nessa mudança, nessa transformação, né? Nessa nova fase da sua vida. Então, a oportunidade chega, mas muito no início. É o início de uma abertura, tá? Então, você não pode desanimar porque as coisas estão demorando muito. Você tem que acreditar, precisa acreditar, né? Acreditar em você, no seu potencial, no seu poder de fazer as coisas acontecer, agir em direção ao que você quer e não ficar parada nas reclamações e nas lamentações, porque isso te atrapalha, isso de certa forma te trava, e você mesmo é capaz de criar novas oportunidades e até mesmo novos caminhos
para que as coisas aconteçam da forma que você quer que aconteçam, né? Vamos lá, tirar mais algumas cartinhas. O 2 de espadas, o 7 de espadas, o as de paus e a torre. Bom, vamos lá. Saíram algumas cartas aqui um pouco mais desafiadoras, tá? Pode ser que... Vamos lá. Pode ser... Essa carta aqui do 7 de espadas, ela para mim, ela tá representando uma energia que de alguma forma pode estar querendo te sabotar aí nesse processo todo, tá? Mas talvez você tenha dificuldade de enxergar por que às vezes as coisas não estão acontecendo para você. Às vezes tem uma pessoa aí, que pode ser um desses dois aqui, né? Desse rei ou dessa rainha, provavelmente é uma dessas duas pessoas, que você não está conseguindo, talvez, enxergar que essa pessoa não está sendo 100% sincera com você. Tá? Pode ser de várias formas, tá, gente? Pode ser desde de forma assim, de alguém que está aí junto com você e que está te invejando, né? Que tem inveja, ou alguém mesmo que por trás está falando mal de você, por trás está fazendo alguma coisa em prol dela e contra você, né? Então, é importante você abrir seus olhos e estar atento para os acontecimentos, principalmente para os novos acontecimentos. O que vai acontecer de diferente aí, né? Porque no final desse mês saiu a carta da Torre. A carta da Torre é uma carta de ruptura, né? Então eu vejo que para que isso que você isso que você quer se realize, é preciso haver algum corte aí, que pode ser o corte com uma pessoa ou com alguma situação, tá? Então esse corte no final do mês vai ser inevitável e vai ser necessário, mas também é uma oportunidade. É uma oportunidade de fazer as coisas acontecerem, né? Então acredita, né? Você está sendo guiado, você está sendo protegido, tem forças maiores aí envolvidas em todo o seu processo. Então acredita, tenta enxergar as coisas como elas realmente são. E se alguma coisa não der certo, se houver uma ruptura no final do mês, com certeza vai ser para o seu bem, porque a gente tem a estrela aqui guiando o seu caminho, a gente tem a temperança falando para você ter paciência, né? Essa rainha de espadas falando para você ter discernimento das coisas, sabedoria, inteligência, né? Então, pode ser que alguma coisa desestruture aí no final do mês, mas se isso acontecer, já esteja ciente que isso é para o positivo, para acontecer a mudança na sua vida que precisa acontecer e que você quer que aconteça também, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você, para o seu momento. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar aqui no vídeo, compartilhar também. Se quiser uma leitura particular, o link está na descrição do vídeo. É só clicar, fala diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.